Vamos receber o bispo Terence Ron, aplaudindo ao Senhor. O bispo Terence Ron é o bispo da Igreja de Deus em Cristo no Brasil. E ele tem servido há quase 25 anos a igreja no Brasil. Veio como pastor para ajudar, como médico, fazendo missões médicas. E quando o bispo fundador da COGIC no Brasil partiu para o Senhor, Deus trouxe o bispo Terence Ron para guiar essa igreja. E ele tem feito isso com afinco, se dedicando bastante. Além de pastorear uma igreja no sul da Califórnia, ser presidente de missões da COGIC no mundo, coisa recente que Deus colocou no bolso dele. Além de ser um médico em atividade, pai, avô, ele ainda está pastoreando a Igreja de Deus em Cristo no Brasil. E nós queremos recebê-lo com graças a Deus, com celebração e com aplausos para que o Senhor seja glorificado pela vida do seu servo. E o tema que ele vai falar com a gente é pentecostalismo e as raízes da Igreja de Deus em Cristo. Aplauda suas palmas para Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Ele é digno da glória. Ele é digno da glória. Ele é digno da glória todo o tempo. Aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga glória. Come on, bata os palmas. Hallelujah. What a wonderful presentation from Pastor Cassio. Que apresentação maravilhosa do pastor Cássio. Church will move forward. A igreja vai avançar. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. I want you to take a moment. Speak that into your life. Pega momentinho e fala isso sobre a sua própria vida. If you're a pastor or a leader, speak that over your church right now. Se você é pastor ou líder, fale isso, profetize sobre a sua igreja. Church will move forward. Minha igreja vai avançar. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. The enemy will not stop us. O inimigo não vai nos parar. The enemy will not defeat us. O inimigo não vai nos destruir. The enemy cannot stand in our way. Ele não pode ficar no nosso caminho. Because greater is he that is within us. É aquele que está conosco. That he that is within the do world. Que aquele que está no mundo. Say it and decree it in the name of Declare Jesus. isso em nome de Jesus. We will be victorious. Seremos vitoriosos. We will expand. Avançaremos. We will grow. Vamos expandir e crescer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Clap those hands. Hallelujah. Let us pray. Vamos orar. Our Father in God. Deus Pai, we thank you for this opportunity. Te agradecemos por essa oportunidade to come to your people on tonight. De falar ao teu povo nesta noite. And to decree what thus saith the Lord. E declarar aquilo que assim diz o Senhor. I thank you, Lord. Eu te agradeço, Senhor. Because you are the God that does all things well. Porque tu és o Deus que faz tudo bem feito. You have gathered us in this place. O Senhor nos reuniu neste lugar. And in your name. E no seu nome. To worship you. Para te adorar. We've come to receive instruction. Nós viemos para receber instrução. But while we're here, Lord, mas enquanto aqui, Senhor, we just want to take a moment. Nós queremos usar esse tempo to worship you. Para te adorar. Can you lift your hands? Você pode levantar suas mãos and just worship him for just a minute. E adorar por um momento. Because he's worthy. Porque ele é digno. No matter where you are. Não importa onde você esteja. No matter what you're going não through. importa o que você enfrente. When you're in his house. Nós estamos na casa dele. He deserves the worship. Ele merece a adoração. Can we lift our voice for just Levante a minute? a sua voz por um momento. And begin to worship e him. comece a adorá-lo. Oh, we bless you, God. Nós te bendizemos, Deus. We honor you, God. Nós te honramos, we Deus. worship you, God. Nós te adoramos, Deus. Adoramos, Senhor. We worship you, Lord. Adoramos, Senhor. We worship you, Lord. Adoramos, we worship. Senhor. Hallelujah. 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 Diga hallelujah. Say hallelujah. Diga glória. Hallelujah. Now, God, tonight, Deus, nessa noite, let your word come forth. Que a tua palavra venha. Continue to speak Continue to a falar a nós. Continue to pour into Continue us. a derramar em nós. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amém. You may be seated. Você pode se assentar. Hallelujah. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para dar as boas-vindas a cada de vocês nesta conferência. Amém. I know you've come from far away. Eu sei que você veio de longe. And I appreciate all the sacrifice and of the resources and the effort that you spent to get here. E eu aprecio todo esse seu esforço de tempo e sacrifício e finanças para poder estar aqui. And I appreciate the fact that you
pushed your way to get here. Eu aprecio o fato de você ter se esforçado para estar aqui. I want to tell you that each and every one of you are like the woman with the issue of blood. Eu olho para vocês e lembro da mulher do fluxo de sangue. You're not bleeding, but you have an issue. Você não está sangrando, mas você tem um problema. And you're pressing your way E você avançar into the presence of the Lord. para a presença do Senhor. You pressed your way tonight Você fez isso essa noite to come to this para conference. chegar a essa conferência. And I decree and declare E eu declaro that you are here by divine que você appointment. está aqui por conta de um agendamento divino. God has a word for you tonight. Deus tem uma palavra para você nessa noite. This weekend, Este final de semana, God has a word for you. Deus tem uma palavra para você. Giga hallelujah. We give deference to the host of this conference. Nós damos reverência ao nosso anfitrião desta conferência, Pastor Marcelo Bruno. Pastor Marcelo Brunner. Thank you so much for opening your doors. Muito obrigado por abrir as portas. Hallelujah. And I just want to say, E eu quero dizer, before I get started, antes de começar, pastors are a constant resource of comfort and counsel. pastores eles são fonte constante de consolo, de conforto, And information and inspiration, informação, inspiração, support and intercession. apoio. You counsel the confused. Você aconselha quem está confuso. You comfort the grieving. Você consola quem está You enlutado. lift the burden. Você levanta quem está You encourage sobrecarregado. the discouraged. Você encoraja o desanimado. People are always pulling on As you. pessoas estão sempre extraindo de você. Undoubtedly, E sem dúvida, pastoring is one of the most difficult jobs in the world. pastorear é um dos trabalhos mais difíceis do mundo. Add to that, E acrescente a isso, you're a husband você é um marido, or a wife. ou você é uma esposa, You're a father você é um pai, or a mother. ou mãe. You are an employed individual if you don't have a full-time pastor. Você trabalha para alguém se você não é um pastor de tempo integral. So you're always working to find that healthy work-life balance. Então você fica o tempo inteiro se ajustando, tentando achar esse equilíbrio entre vida, trabalho, vida e ministério. You got all these hats to wear. E você tem tudo isso, todos esses And chapéus para people are usar. always pulling on E as you. pessoas estão sempre puxando. So the question becomes, Então a pergunta se torna: who do you talk to? quem você fala? Who pours into you? Quem compartilha com você? Who is your sounding board? Quem é a voz sadia para Who você? can you cry? Whose shoulder can you cry on? No ombro de quem você pode chorar? And many pastors in this world today don't have an answer for those questions. Muitos pastores no mundo hoje não têm resposta para essa pergunta. And those are pastors who are at risk. E muitos pastores estão em risco. Because a pastor who does not have an outlet of support, Porque um pastor que não tem um ambiente de apoio, a pastor who is constantly being drained by his um congregation, pastor que está sempre sendo drenado pela congregação, is on a path of burnout está a caminho do burnout and self-destruction. e de autodestruição. Everybody Todo mundo needs somebody precisa de alguém to talk to. com quem falar. You are not Superman. Você não é um super-homem, There's no big S on your não chest. tem esse S no seu peito. You're as human as the next man. Você é tão humano quanto a pessoa que está do seu lado. So pastors need conferences Então, like this, pastores precisam de conferências como esta, where we can be encouraged onde a gente pode ser and encorajado, strengthened fortalecido and lifted. e levantado. Diga amém. Let's talk real talk. Vamos falar uma conversa sincera. There's some pastors in here that are burdened tonight. Tem pastores aqui que estão sobrecarregados. God has come to lift your E burden. Deus vem para levantar esse fardo. Let's talk real talk Vamos tonight. falar de coisas assim hoje. There are pastors in here Tem that are pas- on the edge of giving up. Tem pastores aqui que estão no limite para desistir. But the Lord sent us here to talk you off the cliff tonight. Mas o Senhor nos trouxe aqui para tirar você da beira do And precipício to let hoje. you know there is hope for you. E para que você saiba que há esperança para Let's você. talk real talk tonight. Vamos falar disso hoje. There's some pastors that are struggling in their personal Há lives. pastores que estão lutando em suas vidas pessoais. But I decree and declare tonight, Mas eu declaro nessa noite, God will set you free this Deus weekend. vai te libertar nesse final de The semana. yoke shall be broken in your life. Esse fardo vai ser levantado. In the name of O jugo Jesus. quebrado em nome de Oh, Jesus. nobody knows your struggle. Ninguém conhece a sua luta. Nobody understands your pain. Ninguém entende a sua dor. Because you're too busy taking care of everybody else's Porque você pain. está ocupado demais cuidando da dor de todo mundo.
But this weekend, Mas esse final de look semana, forward to your deliverance. espere pela sua libertação. This weekend, Esse final de look semana, forward to your breakthrough. espere pela sua vitória. Can I get an amen Será que somewhere? eu posso ouvir um amém? This weekend, Nesse final de look semana, forward to your breakthrough. espere a sua vitória. Can you give God a praise for what He's about to do in Você your pode life? louvar a Deus pelo que Ele vai fazer na This sua week- vida nesse final de semana. I'm sorry, I just had to get that off of me. Eu tinha que tirar isso de mim. My assignment tonight A minha missão nessa noite is to talk to you é falar com você about the Church of God in Christ sobre a Igreja de Deus em Cristo and its roots in Pentecostalism. e nas raízes do pentecostalismo. I want to begin with my first Eu slide, quero começar com o primeiro slide. and it's a slide that has you all ready there? I'm ready for next slide. Próximo. There he is. This is Epcot Center. Esse lugar que você está vendo é o Epcot Center. Some of you have been here. Alguns de vocês já foram lá. This is This was Walt Disney's dream. Esse era o sonho do Walt Disney. His crowning vision, Epcot, means experimental prototype community of tomorrow. A visão dele era um protótipo experimental da comunidade do amanhã. It was envisioned to be a futuristic city Visão de uma cidade of futurista 20,000 people de 20.000 pessoas using the most advanced technology usando a tecnologia mais and avançada all the amenities of the future. com todos os benefícios do futuro, But there was a problem. mas tinha um problema. Walt Disney died before this dream could come to pass. O Walt Disney morreu antes do sonho dele acontecer. So when his board of directors came together Então, quando a diretoria dele se reuniram to build Epcot Center, para construir o Epcot Center, they did not have their minds firmly grasping his vision. eles não tinham na mente deles um entendimento pleno da visão dele. So they built Epcot Center, Então eles construíram o Epcot Center, but it just became another big theme park mas se tornou só mais um parque grande and an entertainment center. e um centro de entretenimento. So the world that the center that Walt Disney visualized Então o centro que o Walt Disney visualizou never came to pass nunca aconteceu, because the final product porque o produto final was far from the original blueprint. ficou muito longe da planta original. Well, Jesus left the blueprint of his church. Mas Jesus deixou a planta da igreja, It was a vast, innovative, and incredibly marvelous vision. uma visão maravilhosa, incrível, vasta, It was a living, breathing, expanding organism um organismo vivo que se expande, que cresce, of people full of faith and full of the Holy Ghost. pessoas cheias de fé e cheias do Espírito Santo. But the problem was Mas o problema é that as time went on, que o tempo passou his followers lost the vision. e alguns perderam a visão, They couldn't wrap their minds around that magnificent plan. que não puderam entender ou colocar a sua mente para entender esse plano magnífico. So the church we see in the book of Acts Então a igreja que vemos no livro de Atos was a very different church by the year 200 AD. era uma igreja muito diferente quando a gente chega no ano 200 depois de Cristo. The 200 AD, No 200 depois de Cristo, we see that the power of the Holy Ghost, a gente vê que o poder do Espírito Santo, the manifestations of God's power, as manifestações do poder de Deus, the working of the gift, as obras e os dons, the operation of the prophetic, as operações e o profético, the infilling of the baptism of the Holy e Spirit, o ser cheio no batismo do Espírito Santo, as we see recorded in the book of Acts, como nós vemos registrado no livro de Atos, were conspicuously absent. já se tornou totalmente ausente. And that's the way it remained E é assim que permaneceu for hundreds of years. por centenas de anos. Next slide. Próximo slide. That's yeah, there you go. So then, hundreds of years later, Então, centenas de anos mais tarde, a man named John Wesley homem chamado John Wesley began to preach and teach the doctrine of sanctification. começou a pregar e a ensinar a doutrina da santificação. He reintroduced this doctrine Ele reintroduziu essa doutrina to the modern world. para o mundo moderno. He preached Ele pregou that in order for you to have a relationship with God, que para se ter um relacionamento com Deus, in order for you to have salvation, para você ter salvação, there must be a commitment tem que haver um compromisso
compromisso to holiness. com a santidade. God requires Deus holiness. requer santidade. He also testified E ele também testificava that as we commit our way to the que ao Lord, nos comprometermos com o Senhor, that we should expect to receive nós deveríamos esperar receber a second blessing. uma segunda bênção He described it que ele descreveu as a cleansing and a lasting deliverance. como uma purificação ou uma libertação permanente, It was an experience que era uma experiência that one would feel a cleansing and a purging on the inside. que vem a partir de uma purificação interna. Now the next slide O próximo slide I want you to see is that the holiness movement é que o movimento da santidade was what he began. é onde começou. And that was the cradle Foi o berço of modern Pentecostalism. do pentecostalismo moderno. Because now people understood Porque agora as pessoas entenderam that God requires something of que us. Deus exige de nós algo. Yes, salvation is free Sim, a salvação é de graça and grace is abundant. e a graça é abundante, But God requires something mas of us. Deus requer algo de nós. He wants a holy church. Ele quer uma igreja santa. He wants a holy people. Ele quer um povo santo. And because he wants a holy E people, porque ele quer um povo santo, we must strive for that. nós precisamos lutar por There isso. was a man Houve um homem named John Fletcher. chamado John Fletcher He was on John Wesley's que team. estava na equipe do John And Wesley he was the first one e ele foi o primeiro to describe this second blessing a descrever a segunda bênção as the baptism como o batismo of the Holy Ghost. no Espírito Santo. He didn't claim to speak in tongues, Ele não reivindicou falar em línguas, but one writer notes mas um escritor that registra when some people got this second que blessing, quando algumas pessoas recebiam a segunda bênção, they began to utter babblings eles começaram a falar coisas that no one could que understand. ninguém conseguia entender. That sounds to me Para mim parece like speaking in que é tongues. falar em línguas, But stay with me. mas fica comigo. The Lord began to move. O Senhor começou a se mover And there were several churches that preached about this second blessing, e algumas igrejas começaram a pregar sobre essa segunda bênção. but they were rooted in the preaching of holiness. Mas eles estavam enraizados na pregação da santidade. And that brings us to a man called C.H. E Mason. isso nos leva a um homem chamado C.H. Mason, He was the founder of the Church of God in o Christ, fundador da Igreja de Deus em Cristo, along with C.P. Jones. juntamente com C.P. Jones. These two men put together this denomination. Esses dois homens organizaram esta denominação. Let me tell you about Bishop C.H. E Mason. deixa eu falar um pouco sobre o bispo Mason. He was born a slave, Ele nasceu como escravo, and he grew up in a poor family. cresceu numa família pobre, He received Christ at an early age. recebeu Cristo ainda numa idade tenra, He was ordained in the Baptist foi church, ordenado na Igreja Batista and he became passionate about holy e living. ficou apaixonado por viver uma vida santa. He understood, Ele entendeu, as did John Wesley, assim como John Wesley, that God requires holiness. que Deus exige santidade. He stood on the scripture, E ele ficou firme na escritura 1 Peter de 1 Pedro 1:15. 1:15, But as he which hath called you is holy, porque aquele que vos chamou, so be ye holy sejam santos in all manner of em conversation, todas as suas conversações, because it is written, porque como está escrito, be ye holy, sede santos, for I am holy. como eu sou santo. Diga amém. And the next slide. Próximo. Well, as he began to preach, Quando ele começou a pregar, people began to see God move in a mighty way. as pessoas começaram a ver Deus se movendo de forma All poderosa. he knew Tudo que ele sabia was to preach holiness pregar santidade and to pray. e orar. And his ministry was the poor black people, E o ministério dele era voltado para pessoas pretas e pobres, former slaves, ex-escravos, who were not allowed to enter white que churches. não eram permitidos a entrar em igrejas brancas. That's another story. Essa é outra história. And so this denomination Então essa denominação was a product of the segregation of the United foi um States. resultado da segregação nos Estados Unidos. But God blessed this man in his work, Mas Deus abençoou este homem no seu trabalho, because he led people in times of prayer, porque ele levava as pessoas para um tempo de oração, followed by mighty preaching. pregava poderosamente, People got saved, pessoas eram salvas, people got healed, pessoas eram curadas, and people got delivered pessoas eram libertas, just because they repented of their sins
repented of their porque se sins, arrependiam de seus pecados and came to know e Jesus. vinham conhecer Jesus. God confirmed his word Deus confirmou a palavra because of the preaching of this man. por conta da pregação desse homem. Well, while this was going on, Enquanto isso estava acontecendo, far across the waters, do outro lado das águas, in the Wales, in the United Kingdom, lá no Reino Unido, em Gales, there was a man named Evan Roberts. tinha um outro homem chamado Evan Roberts He was preaching holiness and repentance. que estava pregando santidade e arrependimento. And people began to get saved. E as pessoas começaram a ser salvas. 150,000 people got saved. 150.000 pessoas foram salvas. And many of them E muitas delas received the baptism of the Holy Ghost. receberam o batismo do Espírito Santo, As recorded in the book of Acts, como de acordo com o livro de with Atos, the evidence of speaking in com a tongues. evidência de falar em línguas. Well, while that was going on, Bem, enquanto isso estava acontecendo, Charles Parham Charles Parham was in Kansas, estava no estado do Kansas, instructor at Bethel Bible College. estruturando a escola bíblica Betel. He taught the baptism of the Holy Ghost. Ele ensinava o batismo do Espírito Santo. And several people E várias pessoas were saved. foram salvas And they began to speak in e tongues começaram a falar em línguas in his meetings, durante os cultos in dele, his class. nas aulas dele. Gonna have to go about, keep going, Vamos avançar? keep going, Mais um, keep going, mais um, keep going. There, one more. mais um. Right there. Aí. Then we come to this guy. E aí a gente chega nesse homem. This is William Seymour. Esse é o William Seymour. Now remember, this is a segregated time, right? Lembre-se, é um tempo de segregação. So William Seymour Então William Seymour, sat in the back, ele sentava no fundo. outside the window Ele ficava do lado de fora da of janela Parham's class. das aulas de Parham. He was not allowed to sit Ele inside não era permitido entrar na classe because he was a black man. porque ele era um homem preto. I'm just telling you the truth. Eu só estou te contando a And verdade. so this little black man Então esse homem preto sat outside, sentava lá fora, hearing the word of the Lord, ouvia a palavra do Senhor and he believed e ele creu that this blessing was for him. que essa bênção era para ele. Now I'm gonna tell you more about this tomorrow. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, But fast forward, mas avançando, this little black man esse homem preto received an invitation recebeu um to convite come to Los Angeles para ir a Los Angeles and to preach e pregar in a Baptist church. numa igreja batista. Came to the Baptist church, Ele foi à igreja batista. and the first day E no primeiro dia, he preached what he had heard ele pregou o que ele ouviu in Parham's classroom, nas aulas do Parham, that Jesus que Jesus is the é o baptizer batizador in the Holy Ghost. no Espírito Santo. Wait a minute. Espera um momento. That night, Naquela noite, back then they came back to church at night. eles foram pro culto. That night, Naquela noite, came back to preach, ele voltou para pregar and the door was locked. e a porta estava trancada. They fired the pastor. Eles mandaram o pastor embora. They didn't want that preaching in there. Eles não queriam mais aquela How pregação. dare you preach about the Holy Como ele Ghost? ousa pregar sobre o Espírito So Santo? he went to a little house on Bonnie Bray Street, Então ele foi para uma casinha numa rua em Los Angeles chamada Bonnie Bray. and the family there E uma família ali welcomed him. o recebeu bem. And he started having a prayer meeting. E eles começaram uma reunião de oração. And he preached, and he prayed, E ele orava, and he prayed, e ele orava, and he e prayed. ele orava. And on April the 6th, E no dia 6 de abril, the Holy Ghost o fell Espírito Santo desceu in that little house, naquela casinha. and the people in that house E o povo naquela casa started speaking in tongues. começou a falar em línguas. Everybody Todo mundo, but William Seymour. menos ele. He preached it, Ele pregou, but he didn't get it. mas não recebeu. Everybody got the Holy Ghost, Todo mundo recebeu o Espírito Santo, but him. menos ele. The next day, No dia seguinte, more people got filled. mais pessoas foram cheias. Next day, No outro dia, more people got mais filled. pessoas foram cheias. A week later, Uma semana depois, William Seymour o William Seymour finally got finalmente the baptism recebeu o batismo of the Holy Ghost. do Espírito Santo. And his life was never the E a same. vida dele nunca mais foi a This mesma. little black E man, aquele homem preto, by the way, he only had one eye. que só tinha um olho, But this little black man mas aquele homem preto started a revival começou um avivamento called the
Azusa Street revival. chamado Avivamento da Rua Azusa. See, the revival got so big in the house E o avivamento ficou tão grande naquela casa that after a couple of days, que depois de alguns dias, hundreds of people were coming to this little house. centenas de pessoas vinham para aquela casa pequena And they were standing out on the street. e ficavam na rua, And he was preaching from the porch. e ele pregava ali da entrada, And people were getting baptized in the Holy Ghost e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo in the street. na rua, They fell out caíam in the street. na rua, They were drunk with the Spirit. bêbados do Espírito street. nas ruas, They had to find a bigger building. e tiveram que encontrar um lugar So they maior. went to this warehouse Então eles foram para esse lugar on Azusa Street. chamado de Rua Azusa, And people started coming from near and far. e as pessoas começaram a vir de perto e de longe. White people, Pessoas brancas, black people, pessoas pretas, Asian people, asiáticas, Indians, índios, Africans. africanos. People started coming from all over the As world. pessoas começaram a ir do mundo inteiro And nobody was worried about what color they were. e ninguém estava preocupado com a cor deles. Everybody was together. Todo mundo estava And junto people were getting filled with the Holy e sendo Ghost. cheios do Espírito Santo. Diga amém. Diga amém. Next slide. Mais um, Next slide. mais um, Next slide. mais um, Next slide. mais um. Next slide. There you go. Aí. That brings us to Bishop Mason. Isso nos leva então ao Bispo Mason. This Holy Ghost preacher, this Holy preacher, Esse pregador da santidade, came to Los Angeles ele viajou para Los to Angeles hear about this revival. para ouvir, para ver esse avivamento. He wanted to know, Ele queria saber was this true? se era verdade. So C.P. Jones, the founder with him, Então o C.P. Jones, que era um cofundador sent him com and 3 ele, other brothers enviou ele com outros 3 to irmãos Azusa Street. para a Rua Azusa. And while Bishop Mason was there, Enquanto o Bispo Mason estava lá, he was filled with the Holy Ghost. ele foi cheio do Espírito And his Santo. life was never the E a same. vida dele nunca mais foi a He mesma. went to Virginia, Ele foi para Virgínia and then he preached there, e pregou ali, being filled with the Holy Ghost. cheio do Espírito Santo. And 7,000 people E 7.000 pessoas were filled with the Holy foram Ghost. cheias do Espírito Santo. This is a revival that started in Azusa Street Isso é um avivamento que começou na Rua was Azusa now happening on the other side of the e nation. agora está acontecendo do outro lado do país. He went back to Ele Memphis. voltou para He Memphis. told the people at the Church of God in E ele Christ disse para as pessoas na Igreja de Deus em Cristo what had happened. o que havia acontecido. Some of them received, Alguns deles receberam some of them did not. e alguns não receberam. Those that did not Aqueles que não receberam, would not go with him, que não quiseram aceitar, but those who went with him, aqueles que ficaram com he ele, established a rebirth ele estabeleceu um renascimento of the Church of God in Christ. da Igreja de Deus em Cristo. And the Church of God in E a Christ Igreja de Deus em Cristo became se tornou a holiness denomination, uma denominação holiness Pentecostal de denomination. santidade e pentecostal. And now Bishop Mason E agora o Bispo Mason was the front runner era alguém que ia of this adiante mighty move of com God, esse mover de Deus because poderoso, everywhere he went, porque onde quer que ele ia, people were being saved as pessoas estavam sendo and salvas, filled with the Holy Ghost. cheias do Espírito Santo, And the Church of God in Christ e a Igreja de Deus em Cristo began to grow. começou a crescer. Churches started popping up all over the As nation. igrejas começaram a surgir na nação inteira. And white people were coming. Pessoas brancas vinham, Indian people were coming. índios vinham, African people were coming. indígenas e Because africanos that vinham, same international flavor porque o mesmo sabor internacional was maintained. era mantido And people were getting baptized in the Holy e Ghost. pessoas eram batizadas no Espírito When Santo. Azusa began to die out, E aí quando a Azusa começou a diminuir o movimento, it was the Church of God in Christ foi a Igreja de Deus em Cristo that kept this movement going. que manteve o movimento avançando. And to this day, E até o dia de hoje, the Church of God in Christ a Igreja de Deus em Cristo is built on the pillars of prayer, é construída sobre os pilares de oração, the doctrine of holiness, da santidade and the baptism e do batismo of the Holy do Ghost. Espírito Santo. Next slide. I want to tell you E eu this. quero dizer isso para você. This church Esta has igreja a presence in 80 countries, tem uma presença em 80 países, probably more, provavelmente around the mais world. ao redor do mundo. over 12,000 Mais de churches, 12.000 igrejas Worldwide. ao redor do mundo. and the C.H. Mason Bible Institute E o Instituto Bíblico C.H. Mason is in 35 em countries. 35 países. Bishop O Mason Bispo Mason founded a church fundou uma igreja that is birthed
that was rebirth que deu o renascimento with the main focus of being filled with the Holy com o Spirit. foco principal de ser cheio do Espírito Santo. Diga amém. Now there's something you didn't know. Agora tem algo que talvez você não saiba. This church Esta igreja gave birth deu a luz to other churches a outras igrejas, because all the brothers and sisters were together, porque remember? todos os irmãos estavam juntos, lembra? So the Assemblies of God Então a Assembleia de Deus came out of the Church of God in saiu Christ. da Igreja de Deus em Cristo. The Four Square Church A Igreja do Evangelho Quadrangular came out of the Church of God in nasceu da Christ. Igreja de Deus em The Cristo. founder of the Four Square Church, A fundadora da Igreja Quadrangular, Amy Semple a McPherson, Amy McPherson, was an active member of the Church of God in era uma Christ membro ativo da Igreja de Deus em Cristo. before she formed her organization. Antes de formar a própria organização Our dela. brothers and sisters Nossos irmãos e of irmãs the Four Square Church, da Igreja Quadrangular, the Assemblies of God, Assembleias de Deus, were licensed by the Church of God in foram Christ licenciados os pastores pela Igreja de Deus em Cristo, until they got their charter. até eles terem a própria constituição. What I'm trying to tell you O que eu is estou tentando dizer é, we're all one big happy family. a gente é só uma grande família feliz. Diga amém. Now this is what I want to share with you on today. O que eu quero compartilhar com você Those hoje are the roots of the church. são raízes da igreja. And I've told you what Kojic means as far as the roots of the church. Então, em termos de raiz, eu digo para você o que significa a I igreja want de you to Deus em pray with me for Cristo. just a few minutes. E eu quero que você ore comigo por uns momentos, Because now I need to shift this presentation a little porque eu bit preciso agora mudar essa apresentação to share with you some of the challenges para compartilhar com você os desafios that we face que nós as a enfrentamos Pentecostal church como uma igreja pentecostal in the 21st no century. século 21. We are living in a time Nós estamos vivendo um tempo when there is great resistance onde há uma grande resistência to the baptism of the Holy ao Spirit. batismo do Espírito We're Santo. living in a time Nós vivemos num tempo when even Pentecostal people onde até pessoas pentecostais are losing their identity estão perdendo sua identidade as spirit-filled people. de pessoas cheias do Espírito. Years ago, Anos we atrás, found out that only 50% nós descobrimos que só of 50% Pentecostals de worldwide pentecostais ao redor do mundo have actually spoken with tongues. falaram em línguas. Think about that. Pense nisso. Out of all the Pentecostal people De todo o povo pentecostal around the ao world, redor do mundo, only 50% só 50% are speaking in tongues. falando em línguas. What's going O on? que está acontecendo? When you go around churches, Quando você anda pelas a igrejas, lot of churches say we're Pentecostal. muitas igrejas dizem que são pentecostais. The move of God O mover de Deus is profoundly absent. é profundo. There is no quickening power. Não existe é profundamente morto ou morno, porque não há um poder vivificador. Nobody's getting healed. Ninguém está sendo curado. Nobody's getting saved. Ninguém está sendo salvo. Nobody's getting delivered. Ninguém está sendo liberto. This is very uncharacteristic Isso é muito diferente da of the característica church that we read about da igreja sobre a qual a gente lê in the book of no Acts. livro de Atos. So I just want to see what was going on here. Então eu quero ver o que está acontecendo. First of all, Em primeiro lugar, we're confronted with unbelief. nós estamos sendo confrontados pela incredulidade. Hebrews 11:6 says, Hebreus "For 11:6 without diz que faith sem fé it is impossible to é please him. impossível agradar a For Deus. he that come to God Porque aquele que se aproxima de Deus must believe that he deve is, crer que Ele existe and that he's a rewarder of e them que Ele é galardoador that diligently seek him." daqueles que diligentemente o buscam. So let me just tell you this. Então deixa eu te dizer isso. We need to go all the way back A gente tem que voltar to the book of Acts. ao livro de Atos. The book of Acts O livro de Atos is a book that every pastor é um livro que todo pastor needs to have a good understanding of, precisa entender bem, because it is the template, porque ele é o modelo, it is the blueprint, ele é o mapa, it is the playbook é o livro, é o manual of how God wants to work in his de church. como Deus quer trabalhar na sua igreja. The book of Acts is there for a reason. O livro de Atos está ali por uma It's razão. not just there as a book of history. Não está ali só como um livro histórico, It is the manual mas é um manual to see what my church ought to be like para como é que a minha igreja tem que ser. as a Pentecostal preacher. Enquanto eu sou um pregador pentecostal, Luke said these words. Lucas diz essas palavras. These are the things Essas são as coisas that are most surely
believed among us. que nós cremos entre nós, We're living in a world porque vivemos num tempo where people are preaching cessation onde doctrine. as pessoas estão pregando cessacionismo, They are saying estão dizendo that the Holy Ghost, que o Espírito Santo, as we see him moving in the book of Acts, como vemos o movimento no livro de Atos, moved in a dispensation. se move em dispensações, They call it the dispensation que eles chamam de dispensação of the apostles. dos apóstolos. So they say while the apostles were alive, Então eles dizem que enquanto os apóstolos people viveram, were filled. pessoas eram cheias. While the apostles were Enquanto os alive, apóstolos viveram, people were speaking in as tongues pessoas falavam em línguas, and people as prophesied. pessoas profetizavam. But they say when the last apostle Mas died, eles dizem que quando o apóstolo it morreu, doesn't happen like that já não anymore. acontece mais. No, let's go back to the scripture. Vamos voltar para as escrituras. Go all the way back Volta lá atrás. to what Jesus said. O que Jesus disse. Before Jesus left this earth, Antes de Jesus sair dessa terra, he spoke to his disciples ele falou aos seus discípulos in that last day of the feast. naquele último dia da festa. He said, if any man thirst, Ele disse: alguém tem sede, let him come unto me and drink. venha a mim e beba. He that believeth on me, Aquele que crê em mim, as the scripture has said, como diz a escritura, out of his belly do seu interior shall flow fluirão rivers rios of living de water. água viva. Diga rios Diga, de água rios vida. Diga rios of água vida. de água viva. That's what he said. É isso que ele disse. And the Bible says this he spoke of the Spirit, E a Bíblia diz que ele falou isso falando do Espírito. because the Holy Ghost was not yet given, Porque o Espírito Santo não havia descido because ainda. Jesus was not yet Porque glorified. Jesus ainda não fora glorificado. Jesus said Jesus disse, when he rose from the dead, quando ele levantou dentre os mortos, just before he's caught up, antes de ser he levado, said, behold, ele diz: I send the promise eu envio a of my promessa Father upon do you. meu Pai. But go to Jerusalem Mas permaneçam em Jerusalém and wait e there esperem ali until you be endued até que do alto with power. vocês sejam From on revestidos high. de poder. And what happened in the book of Acts? E o que acontece no livro de Atos? Chapter 4, No 2. capítulo, Chapter no 2. capítulo The 2, Holy Ghost came o Espírito Santo veio as a sound of heaven, e o som do céu rushing mighty de um wind, vento veemente e filled impetuoso the house encheu a casa where they were onde sitting. eles estavam And they were assentados. all filled Todos foram with cheios the Holy do Ghost Espírito Santo and began to e speak começaram a falar with other em tongues outras línguas as the Spirit conforme o Espírito gave them utterance. lhes concedia que Acts falassem. chapter 8, No capítulo 8, Philip went to preach Filipe foi pregar in em Samaria. Samaria. He preached. Ele pregou They got saved. e eles foram salvos. Then he called John Então ele ligou para and João, he called Peter. ligou para Pedro, He said, come on down disse: here. venha para cá. These people need the Holy Esse povo Ghost. aqui precisa do He Espírito laid hands Santo. upon Ele them impôs as mãos sobre and they were eles. filled with the Holy Eles foram Ghost. cheios do Espírito Santo. Acts chapter 10, Em Atos capítulo 10, Cornelius Cornélio had a vision. teve uma visão. The Lord said, send for Peter. O Senhor disse: busca Pedro. Peter came to his Pedro house. veio para a casa dele. Peter preached the word. Pedro pregou a palavra. And while he was E preaching, enquanto ele pregava, the Holy o Ghost Espírito Santo fell upon them. caiu sobre And they eles. began to speak E with eles tongues começaram a falar em línguas and glorify God. e a glorificar a Deus. Acts chapter Em 19, Atos no capítulo 19, Paul went to Paulo Ephesus foi a Éfeso and he met certain disciples e ele fez alguns discípulos. of John. Encontrou discípulos de He João. said, have you received the E Holy ele Ghost perguntou: vocês receberam o Espírito Santo since you believe? desde que vocês creram? They said, E eles disseram: we haven't heard nós nem ouvimos if there had been any Holy que haja Ghost. tal Espírito Santo. He said, well, how were you baptized? Então você foi batizado em quê? They said the baptism of No John. batismo de João. Wait a minute. Espera um minuto. John just said he was coming. João disse que veio. He came. Ele veio. Let me finish the story. Deixa eu terminar a história. He told them Ele disse para that eles Jesus came. que Jesus He veio. told Ele them disse para that eles Jesus que died. Jesus morreu. He told Ele them disse para eles Jesus rose que again. Jesus levantou. And then he told them Então ele disse that Jesus sent the Holy que Ghost. Jesus enviou o Espírito Then he Santo. baptized them in water. Então ele os batizou na água. Then he laid hands upon Então them. impôs as mãos sobre And eles they spoke in e tongues eles falaram em línguas
and e prophesied. profetizaram. Do you see a pattern Você here? vê um padrão aqui? Acts chapter 2. Atos capítulo 2. They were filled, Foram they cheios, spoke in tongues. falaram em línguas. Acts chapter 8. Atos capítulo 8. They were filled Foram cheios and they spoke. e falaram. Acts chapter 10. Atos capítulo 10. They were Foram filled cheios and they spoke. e falaram. Acts chapter Atos 19. capítulo 19. They were Foram filled cheios and they spoke. e eles falaram. And I'm here to tell E you eu estou aqui para te that dizer Hebrews 13 and 8 que Hebreus 13 e 8 is still true. ainda é verdade. Jesus Christ, Jesus Cristo the same é o mesmo yesterday, ontem, today, hoje and e forever. para todos The sempre. same O Jesus mesmo Jesus that sent the Holy Ghost que enviou o Espírito on the Santo day of no Pentecost dia de Pentecostes is the same é o Jesus mesmo Jesus that's baptizing que está batizando in the Holy no Ghost Espírito Santo on this day. nesses dias. It's happening. Está acontecendo Everywhere. ou em todo lugar. It's happening Está acontecendo here in South America. aqui na América do It's Sul. happening Está acontecendo in Ecuador, no Equador, in Argentina, na Argentina, in Colombia, na Colômbia, in Venezuela. Venezuela. It's happening Está on acontecendo the African continent. no continente africano. It's happening Está in acontecendo Uganda. na Uganda. It's happening Está acontecendo in Kenya. no Quênia. It's happening Está in acontecendo Tanzania. na Tanzânia. It's happening Está in acontecendo South Africa. no África do It's Sul. happening Está in acontecendo the Philippines, nas Filipinas, in Australia, na Austrália, in New Zealand, Nova Zelândia, all over the world. todo o mundo. People are receiving the baptism Pessoas estão recebendo o of batismo the Holy do Ghost Espírito Santo. because Porque Jesus Jesus is still pouring out ainda está derramando His Spirit no seu Espírito upon His sobre people. o seu povo. Can you clap your hands and praise Aplauda it? o Senhor e louvem. Hallelujah! I just want to tell you, Eu quero dizer para vocês, don't let them tell you ou deixa eu dizer para vocês, that it's not happening. que não está acontecendo. We've got to hold on A gente tem que ficar firme to our roots com as nossas raízes of Pentecostalism. do pentecostalismo. Amen. Amém? I must hurry to a close. Eu estou quase terminando. Give me the next slide. Olha o próximo slide. Another reason why we don't see the baptism of the Holy Uma das Spirit. razões da gente não ver o batismo no Espírito Santo. Let me move to the end. Vamos para o final. Keep going. Keep Continua going. indo. Keep going. Keep going. That one right there. Aí, Indifference. indiferença. People don't care anymore. As pessoas não se importam mais. We come to church A gente vem para a igreja and we come because it's what we're supposed to e a do. gente vem porque é o que a gente tem que fazer. Our worship Nossa adoração is not authentic. não é autêntica. But in many churches, the worship Em muitas igrejas a adoração is mechanical. é mecânica. The experience A experiência is methodical. é metódica. They will squeeze God Eles acham um lugarzinho para dentro, into a cubicle of time. num cubículo do tempo. We only have this much A time gente só tem esse tempo to sing the song. para cantar a canção. We only have this much A gente só time tem esse tempo to take the para offering. levantar a oferta. And the pastor only has this much E a time gente só tem esse tempo to preach his message. para pregar a mensagem. We don't have time A gente não tem tempo to come to the altar para anymore. vir para o altar mais. We don't have A time gente não tem tempo to lay before God para se prostrar because we're diante de Deus. squeezing God Então a gente aperta into Deus this cubicle. nesse cubículo. But when you want God, Mas quando você quer Deus, you don't look for time. você não olha para a hora. You make time. Você faz a When hora. you want Quando God, você quer Deus, you make time for você Him. faz tempo para Ele. Come on, somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. Giga Diga hallelujah. aleluia. Giga gloria. Say glória. Every pastor Todo pastor needs to be filled with the Holy Ghost. precisa ser cheio do Espírito If Santo. the worship is mechanical, Se a adoração é mecânica, if the service is methodical, se o culto é metódico, if it's dead on the inside, se dead, se estão mortos por dentro, dry, secos, no move sem of mover God, de Deus, no power of sem God, poder de Deus, then the pastor's got a problem. então o pastor está com problema. Because every pastor Porque todo pastor
pastor needs to be filled with the Holy precisa Ghost. ser cheio do Espírito Santo. Every pastor Todo pastor needs the Holy Ghost. precisa do Espírito I mean, Santo. full of the Holy Eu Ghost. preciso ser cheio do Espírito Go back to the Santo. book of Acts. Olha para o livro de Atos de novo. Read what Luke writes. Veja o que Lucas escreve. And Peter E Pedro, being full of the Holy Ghost. cheio do Espírito Santo. And Stephen E Estevão, being full of the Holy cheio do Ghost. Espírito Santo. And Paul E Paulo, being full of the Holy cheio do Ghost. Espírito Santo. Go back to the book of Luke. Volta para Lucas. He says, and Jesus Ele diz being Jesus, full of the Holy cheio Ghost. do Espírito Santo. That verbiage, full of the Holy Ghost. Essas palavras, cheio do Espírito Santo. Full of the Holy Ghost. Cheio do Espírito God wants Santo. his preachers full of the Holy Ghost. Significa que se prega cheio do Espírito Because when you're Santo. full of the Holy Quando Ghost, você é cheio do Espírito you can't Santo, sit and not você não move. pode sentar, você tem que se When you're mover. full of the Holy Quando Ghost, você é cheio do Espírito your hands Santo, gotta go sua up. mão tem que ir para cima. When you're full of the Holy Quando Ghost, você é cheio do Espírito your mouth Santo, gotta open a up. sua boca se When abre. you're full of the Holy Quando Ghost, você é cheio do Espírito your feet got to Santo, move. o seu pé tem que se When you're mover. full of the Holy Quando Ghost, você é cheio do Espírito there is Santo, power in your há preaching. poder na sua pregação. When you're full of the Holy Quando Ghost, você é cheio do you Espírito see Santo, results of your preaching. você vê resultado da pregação. Every pastor Todo pastor needs to be full of the Holy precisa Ghost. ser cheio do Espírito Santo. Why? Por quê? Because your people Porque o seu povo will never rise nunca vai se levantar above the level acima do nível of your experience. da sua experiência. Your people O seu povo will never receive nunca vai receber what you have not o que received. você não recebeu. Holy Ghost, a pastor Um pastor that is not full of the Holy Ghost que não é cheio do Espírito Santo is an obstruction é uma obstrução to the people in this ao church povo da igreja that want to grow. que quer crescer. You must be full, Você tem que ser cheio. because if you ought to want it for your people. Você quer para o seu povo. I got to close. Eu tenho que terminar. One more. Mais um. You Você are the priest é o of your congregation. sacerdote da sua congregação. You're the priest. Você é o sacerdote. What did the priest do? E o que o sacerdote faz? The priest O sacerdote, was the principal ele é o intercessor principal intercessor for the people. do povo. Every day, Todo dia, he went into the holy place ele entrava no lugar santo and he offered incense e ele oferecia incenso on the altar no altar, before God. diante de Deus. The Bible says that the incense E a Bíblia diz que o The incenso, smoke a fumaça that came from the que incense sai do incenso was the prayers of the era a saints. oração do santo. He prayed for the people. Ele orava pelo povo. Pastor, Pastor, you are the principal você intercessor é o principal intercessor for your people. para o seu povo. If anybody should be laying before Se God, tiver que existir alguém que tem que estar diante de Deus, it ought to be you. é você. If anybody should be crying out to Se God, alguém tem que clamar a Deus, it ought to be you. esse alguém é você. Anybody should be asking God for a Se miracle alguém tem que estar pedindo a Deus por um milagre for your para congregation, a sua congregação, it ought to be you. esse alguém é você. 1 Samuel 12 and 1 23, Samuel 12:23. he said, God forbid Então que Deus não permita that I should sin against the Lord que eu deixe in ceasing to pray for you, de clamar ao Senhor, que eu cesse de clamar por você. but I will teach you the right way. E eu vos ensinarei da forma certa. He says, I sin if I don't pray for Ele you. diz, eu peco se eu não oro por vocês. We ought to be praying for our A gente churches. tem que orar pelas nossas igrejas. God, fill my church Deus enche a minha igreja with your spirit. com seu espírito. I find myself on my face most days. Eu me encontro muitas vezes com a cara no pó. God, fill our men with the Holy Deus enche Ghost. nossos homens com o Espírito Santo. Make the men that seek your Que face. esses homens possam buscar a tua Make face. the men that walk in the Que esses spirit. homens andem no Espírito. Make the men that walk in kingdom Faça os authority. homens que andem na autoridade do reino. I pray for the young people of my church. Eu oro pelos jovens da minha igreja. Oh God, pour out your spirit about our young Senhor, people. derrama o teu Espírito sobre os jovens. Make them bold in the Que spirit. eles sejam ousados no Espírito. Cause them to recognize who they Que are. eles reconheçam quem são. Empower them Capacita-os to live a holy life para viver uma vida santa in such an ungodly world. num mundo tão cheio de I impiedade. pray for the babies. Eu oro pelos bebês. Lord, touch our Senhor, babies. toca os nossos bebês. Fill them with the Holy Ghost. Encha-os do Espírito Santo. Cause them to speak in tongues. Deus, que eles falem em Cause them to línguas. worship Que you. eles te adorem. God, touch your people. Deus, toca o seu povo. Touch your people. Toca o seu povo. The promise of the scripture A promessa da Escritura comes from Jesus. vem de Jesus. I got to close. E eu vou terminar. He said, blessed are they Ele diz, bem-aventurados that
hunger são and aqueles que thirst têm fome e sede after de righteousness, justiça, for they porque eles shall be filled. serão fartos. God, Deus give us a desire. nos dá o desejo. God, Deus, fill us with desire. encha-nos de Cause us desejo. to want your spirit. Nós queremos o teu espírito. Cause us to desire your Faz com spirit. que nós desejemos o teu Cause us to espírito. cry out to your Que nós spirit. clamemos pelo teu And espírito. if we desire E him, se nós o desejarmos, he will come. ele vai He vir. will come. Ele vai He vir. told Isaiah, Ele disse a Isaías: if we shall go on to know the se Lord, nós vamos buscar o Senhor, he shall come to us ele virá até nós as rain. como chuva. He shall come as a farmer Ele virá como a chuva. and the latter rain. Temporã e serôdia. I came to tell you Eu vim tonight, te dizer nessa noite: I'm the weatherman. eu sou o homem do And I tempo. want you to know Eu quero que that você saiba. God is about to pour out his Deus vai spirit derramar o Espírito upon dele his people. sobre o seu povo. I want you to know Eu tonight quero que você saiba that God is about to do something que Deus wonderful está prestes a fazer algo maravilhoso in this house, nesta casa, in your church, na sua igreja, in your congregation. na sua congregação. He heard your cry. Ele ouviu o seu clamor. He heard your Ele prayer. ouviu sua oração. He saw your Ele tears. viu suas He lágrimas. saw you on your Ele face. viu a sua dor. He saw you when you were Ele viu fasting. quando você estava He heard jejuando. you when you cried Ele out. ouviu quando você o clamou. He knows how you feel. Ele sabe como você He's se going to sente. pour out his spirit Quando nós clamamos do Espírito, upon your church. derrama do Espírito Get sobre ready, o seu povo. church. Prepare-se, Get igreja. ready, church. Prepare-se, igreja. He's going to do it for you. Ele vai fazer por você. He's going to do it for your Ele vai church. fazer pela sua igreja. He's going to do it for your Ele vai congregation. fazer pela sua congregação. I know sometimes it Eu sei feels que às vezes parece like they're not listening. que ele não está te ouvindo. Feels like Parece there's no que não response. há resposta. Feels like Parece there's no que reply. não tem resposta. Feels like Parece God isn't working. que nada está But funcionando. hear me tonight. Mas ouça-me nessa I noite. prophesy to Eu you. estou profetizando a você. His spirit will be poured out O upon your Espírito vai ser church. derramado sobre você. It's going to do for you. Ele He's vai going to do for fazer por you você, vai fazer por what he você. said he'd do with the prophet O que Joel's ele day. disse através do In profeta the Joel. last Que nos day, últimos dias, saith God, diz o Senhor, I will pour out derramarei my o spirit meu Espírito upon all sobre flesh. toda a carne. Your sons, Seus filhos, your suas daughters filhas shall prophesy. profetizarão. Old men Os velhos shall dream terão dreams. sonhos. Young E men os jovens shall see terão visions. visões. And upon my E handmaids, sobre as minhas servas. upon my little E sobre girls, as on meninas. my little boys, Sobre os I'll meninos. pour out my Eu vou spirit, derramar do meu and Espírito. they shall Eles prophesy. profetizarão. In these last days, Pastor Nesses Cassio, últimos dias, Pastor Cássio, God is going to raise up Deus vai levantar little prophets, profetas pequenos. little prophetesses. Pequenos He's going to pour profetistas. out his spirit Ele vai derramar do Espírito upon the young sobre os jovens, as well as the old. também sobre os velhos. God Deus is getting ready está pronto to send Holy Ghost para revival enviar o Espírito Santo e o to this avivamento country, para este to país, this nation, esta nação, to your community. para a sua I comunidade. decree and Eu declare declaro, it will come to pass. vai acontecer. We just have to hold on Aguarda to the promise. a promessa. Keep on fasting. Continua jejuando. Keep on praying. Continua orando. Keep on believing. Continua crendo. Be specific Seja específico in your na prayers. sua oração. Bind the E enemy. repreenda o Rebuke inimigo. the spirit Repreenda o espírito of indifference. de indiferença. Take authority Tome autoridade over the spirit pelo espírito of unbelief. de incredulidade. Take authority Tome autoridade over every spirit contra todo espírito that hinders the que anointing. está impedindo a unção. And say, God, Diga, Deus, open up the windows of heaven abra as janelas do céu and pour out upon e us derrama sobre in nós. the name of Em Jesus. nome de Jesus. And God will do it. E Deus vai fazer. He's going to do it for your Ele vai church. fazer pela sua igreja. He's going to do it for your Vai community. fazer pela sua Clap comunidade. your hands and praise Him. Aplauda o Senhor. God's going to do it. Deus vai fazer. God's going to do it. Deus vai fazer. Shake your neighbor's hand and say, neighbor, Segura a mão do seu vizinho e diz, God's vizinho, gonna do it. Deus vai fazer. come on, shake somebody's hand. Tell them God's Segura going to na do mão it. de alguém aí e diz, God's going to do it. Deus vai fazer. Some of y'all not touching nobody. Go touch Alguns de somebody. vocês não estão Get up tocando and ninguém. touch somebody and tell them Toca a mão God's de alguém going to do e this. diga, Deus vai God's going fazer. to do this. Deus vai fazer. Hallelujah.
Clap your hands and praise Him for revival. Aplauda o Senhor pelo avivamento. Clap, praise Him for revival. Aplauda o Senhor pelo avivamento. All right. Hallelujah. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé. Hallelujah. Fica de pé. Hey, glory. Glory to God. Hallelujah. I don't want to be a charlatan. Eu não quero ser um charlatão. I don't want to be a counterfeit. Eu não quero ser um falso. I seek Him for that which is real. Eu busco por aquilo que é verdadeiro. And I cried out to Him for that which is genuine. E eu clamo por aquilo que é genuíno. You ought to want it bad enough. Want it bad enough Você tem que querer o bastante that it rests upon your life. para que permaneça sobre a sua I'm talking vida. about that anointing. Eu falo sobre essa unção. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Let us not lose our roots. Não vamos perder nossas Let us raízes. not lose our identity. Não vamos perder nossa identidade. Let us not morph into something different Não vamos nos transformar em algo diferente than what we see in the book of Acts. do que aquilo que vemos no livro de Atos. Lest the same thing happened Para que não aconteça to us that happened to the New Conosco. Testament church. como aconteceu com a igreja do Novo Testamento. They allowed themselves Eles se permitiram to morph serem transformados into something very different em algo muito diferente than what Jesus intended. daquilo que And in Jesus these quis. last days, E nesses últimos when the dias, enemy has increased his attack against the o church, inimigo tem crescido o seu ataque contra a igreja. we need the power of the Holy Nós Ghost precisamos do poder do Espírito Santo more now, mais agora more than ever before. do que nunca antes. Diga amém. Satan has increased his intensity of attack. Satanás tem intensificado os seus ataques, The devil's shooting vicious os seus vícios, fiery darts. ataques e todos os tipos de dardos inflamados. He's not playing. He comes to kill, to steal, and to Não destroy. está brincando, ele continua querendo destruir. And that's why we need to be full of the Holy E nós Ghost. precisamos ser cheios do Espírito Santo. So as Pastor Cassio said, Como o pastor Cássio disse, we can move forward. para a gente poder avançar, The church will move a forward igreja vai avançar, because we're full of the Holy porque Ghost. somos cheios do Espírito Santo. Jesus said it. Jesus disse, He says, upon this rock sobre esta rocha will I build my church, edificarei a minha and the igreja, gates of e hell as portas do inferno shall not prevail. não prevalecerão. The enemy cannot prevail O inimigo não pode prevalecer against a focused, committed, spirit-filled church. contra uma igreja cheia do Espírito, focada e comprometida. I'm going to pray. Vou orar. I want to pray. Eu quero orar. Let's do this. Vamos fazer assim. I'm an altar preacher. Eu sou pregador do altar. Come stand with me at the altar. Vem orar comigo no altar. We're going to commit today. We want Vamos to be nos comprometer spirit-filled hoje. people. Vamos ser gente cheia do Espírito. We're going to commit to being spirit-filled. Vamos nos comprometer em permanecer cheios do Espírito. I'm right here with you. Eu estou aqui com você. Lift your hands. Levante suas mãos. Let's make a commitment to God. Vamos fazer um compromisso com Deus. We're not just going to be mechanical, methodical clergymen. Não seremos religiosos, mecânicos e metódicos. We're going to be people that walk in the Spirit. Seremos pessoas que andam no Espírito. We're going to be people through which rivers of living water flow. Pessoas através das quais rios de água viva fluem. Levanta suas mãos. God, in the name of Jesus, Deus, em nome de Jesus, we come to you. Come on, help me pray. eu venho a Ti. Me ajudem a We orar. cry out to you today, Nós clamamos a Ti hoje. thanking you for this opportunity Te agradecemos por esta oportunidade to stand before you. de estar diante de Ti. Father, we hear the word tonight. Pai, nós ouvimos a palavra essa noite. Lord, forgive us Senhor, perdoa-nos for being complacent. por sermos complacentes. Forgive us Perdoa-nos for losing our intensity. por perdermos a intensidade. Forgive us Perdoa-nos for avoiding the preaching of these texts. por evitarmos a pregação desse texto. I pray, Father Eu God, oro, Pai, that you purge us tonight. para que o Senhor nos purifique essa noite. Wash us and cleanse us tonight. Lava-nos, limpa-nos nessa noite. Cause us to be people of God. Faz com que sejamos povo de
de that Deus stand on the promise of your que word permanece na promessa da and preach the palavra whole e gospel, prega o evangelho pleno, the full o gospel, evangelho pleno, in the name of em Jesus. nome de Jesus. Father God, Deus Pai, we pray that you fill us again. nós oramos para que nos encha novamente. Baptize us, your people. Batiza o teu povo. Come on, lift your hands. Lift your Levanta hands. sua mão. Baptize us Batiza-nos in the Holy no teu Ghost. Espírito Santo. Come on, pray with me right now. Baptize us Batiza-nos in the Holy no Ghost. Espírito Santo. Fill us Encha-nos with your spirit. com teu Espírito. Fill us, Lord, Encha-nos, Senhor, with your spirit com teu tonight. Espírito nessa noite. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Empower us Capacita-nos that we may do mighty works para que possamos fazer grandes coisas for your glory, para a tua glória, for your honor. para a tua honra. Oh God, Oh Deus, bring back the fire traga de volta o fogo in our preaching. na nossa pregação. Bring back the Traga de fire volta o fogo in our na prayers. nossa oração. Bring back the Traga fire de volta o fogo in our no testimony. nosso testemunho. Bring back the Traga fire de volta o fogo in our worship. em nossa adoração. Bring back the fire Traga de volta o fogo in the name of em Jesus. nome de Jesus. Let the fires of Pentecost Que o fogo do Pentecoste begin to burn once again on the comece a inside. queimar mais uma vez. Reignite the flame, God, Acende de novo essa chama. in the name of In the Jesus. name of Jesus. Let us never forget Que nós não esqueçamos what you've done for o que o us, Senhor fez por how you nós. brought us out of sin, Como nos tirou do pecado. how you delivered us Como nos libertou with your mighty com hand, a tua mão poderosa. how you transformed our Como lives, transformou nossas vidas. how you set us free, Como nos libertou. how you tore down the stronghold, Como nos destruiu fortalezas. how you lifted bondage, Como repreendeu todo you o peso. restored our minds, E restaurou nossa mente. you restored our E joy, restaurou nossa alegria. you restored our E peace, restaurou nossa paz. you delivered O us Senhor nos from libertou the drug culture, da cultura da droga. you delivered O us Senhor nos from libertou alcoholism, do alcoolismo. you delivered O us Senhor nos libertou from the gang culture, de uma cultura de you gangues. delivered O us Senhor nos libertou from a violent lifestyle. do estilo de vida violento. Thank you, God, Obrigado, Deus, for your pela deliverance. sua libertação. Now, God, because we E remember nós lembramos where you brought us de from, onde o Senhor nos tirou. fill us the more. Fill us the more. Encha-nos de novo. Help us to draw nearer to you. E nós estamos perto de ti. Help us to draw closer to you. Atraia-nos ainda mais We may perto. be full of the Holy Para Ghost sermos cheios do Espírito and walk Santo. in kingdom authority E andemos em autoridade to do do the reino. works of Para God fazer a obra de Deus. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. And I thank E you eu te agradeço. and I praise Eu you te louvo for the revival. pelo avivamento. Come on, let's pray for your church a minute. Let's pray for Olhe your para church. vamos orar pela sua igreja Thank you for the minutinho. revival Obrigado pelo that's avivamento coming to every church que está chegando em cada igreja, that's represented here tonight. que está representada aqui nessa Thank you for noite. revival Obrigado pelo avivamento that's coming to our que churches está chegando em nossas in igrejas. the name of Em Jesus. nome de Jesus. I bless you, Lord, Eu te bendigo, Senhor, for sending revival. por enviar o avivamento. Oh God, I bless you Eu te bendigo that the times of refreshing pelo tempo de shall refrigério come from the presence que of vem God da presença de Deus. in the name of Jesus. Em nome de Now Jesus. come on, let's give God the praise. Let's Vamos give dar God the louvor a praise. Deus. Dê louvor Let's a give God the Deus. glory. Come on, praise Him. Dê glória a Deus. Come on, bless Him. Open your mouth. Bendiga Ele. Abra Open sua your boca. mouth. Abra sua boca. Open your mouth. Bless Abra Him. sua boca. Open your mouth and Abra bless sua Him. boca e bendiga. Open your mouth and worship Abra Him. sua boca e bendiga. Hallelujah. Come on, Aleluia. bless Him. Vamos, bendiga. Come on, bless Him for what He's going to do in your Bendiga pelo que church. Ele vai fazer na sua Praise igreja. Him for how He's going to revive your Louve, congregation. porque Ele vai reavivar a sua congregação. Hallelujah. Aleluia. And we bless you, God. Nós te bendizemos, And we Deus. magnify your name. Nós te magnificamos o In the name nome. of Em Jesus. nome de Jesus. I thank you, Lord. Obrigado, Senhor. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Bishop, one of Pastor Joseph House elder Olavio, is, gravely sick from the last 3 days. The doctor saying that his organs are failing, so he asked us to pray for him. We want to pray for that elder tonight. Pastor Joseph All has an elder in his Nós church temos obreiro na igreja do pastor Joseval who is gravely ill, que está muito enfermo. and the doctors have given him no hope. E os médicos não estão dando esperança. We need a miracle. E nós precisamos de um I want milagre. to lay hands on Pastor E tonight. põe a mão aí no pastor Joseval. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. God, Deus, touch that man in that hospital toca bed. este homem no hospital.
In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Father God, turn it O around. poder de Deus muda isso. In the name of Em nome Jesus. de Jesus. Hear the cry of your people tonight. O clamor do teu povo essa noite. Send your Ouve. spirit in that room. Envia o teu espírito naquela Rebuke sala. death. Repreende a morte. Rebuke death. Repreende a morte. Rebuke death. Repreende a morte. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Lord, restore health. Senhor, restaura a saúde. Restore strength. Restaura a força. Restore function. Restaura as to every organ system. em cada órgão e In the sistema. name of Jesus. Em nome de Jesus. And I praise you E eu te louvo for victory. pela vitória. God, we stand upon your word. Deus, nós estamos firmes na palavra. You said you would give us back our O health Senhor disse que devolveria nossa saúde and heal our e wounds. curaria as nossas Now, God, we enfermidades. believe. E cremos, Deus. And we thank you for E it. nós te agradecemos. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Come on, let's give God the praise for that healing Dê tonight. louvor Come a on, Deus praise Him. por essa cura em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amen. You may be seated. Vocês podem se assentar.